de formação docente em educação para as relações étnico-raciais, nesse mês, traz especialmente o tema da saúde da população negra, porque é um tema que influencia diretamente na forma como a gente pode receber crianças na nossa sala de aula, ou como a gente vai entender certos comportamentos das crianças dentro da sala de aula, né? Então, hoje, a nossa convidada vai trazer alguns pontos que são importantes para a gente entender como isso se constrói na história, né? Como isso se constrói na história do Brasil, a saúde da população negra como política pública e as perspectivas de hoje, porque, como nós sabemos, a Covid-19 ela afetou de uma forma severa a população negra e a população pobre. Então, as consequências disso para o futuro estão colocadas agora para que a gente possa pensar no retorno, no possível retorno às aulas, quando a gente for retornar às aulas. Então, como a gente pode, como foi historicamente visto a saúde da população negra, como está sendo vista hoje, frente a uma pandemia, e qual é a perspectiva que a gente pode ter para um futuro, né? Um novo futuro, né? Então, eu queria convidar o Marcelo para que pudesse coordenar a nossa sala de hoje e convidar a professora Winnie também para que abra sua cam, para que a gente possa começar os nossos trabalhos. Eu quero agradecer muito as coordenações de curso da cidade de Uberaba, da cidade de Tuiutaba, da cidade de Uberlândia, pela ajuda, pela cumplicidade na realização dessas nossas tarefas. Muito obrigada. Então, com vocês agora, Marcelo Vitor, as nossas atividades dessa noite. Obrigada. Pessoal, boa noite. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim? Sim. Primeiro, eu gostaria de falar que eu estou imensamente feliz de estar dividindo essa mesa com a minha amiga, a Winnie, né? De poder estar com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo, participo da Formação Erier como organizador, sou da equipe aqui de Tuiutaba e ajudo a coordenar os polos de Uberaba e Uberlândia, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, na realidade a Winnie, porque para mim é muito novo, né? O tema é muito importante, de extrema relevância, mas que não faz tão parte do meu contexto enquanto pesquisador. Então a gente vai ouvir um pouquinho sobre e pensar também algumas questões, né? Quando a Lu me colocou o texto para começar a pensar um pouquinho sobre a saúde da população negra, que a Winnie tinha indicado, com a Jurema Werneck, eu comecei a pesquisar um pouquinho e a gente chega no Covid, né? Quando a gente fala de saúde hoje, o nosso principal problema é a Covid-19 e eu busquei a forma como a Jurema coloca a Covid-19 frente à população negra, né? De pensar as primeiras discussões que ela esbarra no primeiro conceito, que seria o racismo estrutural, e no segundo, que seria o racismo institucional, os dois frutos de uma sociedade excludente, de uma sociedade racista, de uma sociedade adoecida, como ela coloca, que nos leva à exclusão dentro do Sistema Único de Saúde. E ela vem falando um pouquinho sobre as desigualdades postas, sobre a questão racial, e como isso é impactante no atendimento dessas pessoas, né? No atendimento médico para a comunidade, e nos limitantes que já existiam antes da Covid-19. Então, a Jurema nos coloca as vivências e as condições de precariedade da comunidade negra frente ao atendimento médico. E ela ressalta algo que, para mim, assim, foi tão novo pensar, que ela coloca que é necessário ter uma vacina. Mas não só ter uma vacina, é necessário vacinar as pessoas negras. É necessário ter uma política que não seja pós-morte, e ela seja uma política de intervenção
para que as vidas negras sejam salvas. Então, pessoal, vou passar a palavra para quem entende bem mais do que eu, a Winnie, que é licenciada em Ciências Biológicas pela UEG, é mestre em Antropologia Médica pela Universidade de Coimbra e é doutoranda em Saúde da Criança e da Mulher, do Instituto Fernandes Siqueira. Winnie, passo a palavra para você. Gente, obrigado. Boa noite, todo mundo me ouve bem? Todo mundo me ouvindo? Boa noite a todas, todos e todes. Eu queria muito agradecer o convite da Luciane, a participação junto com o Marcelo ainda, muita saudade, inclusive, para falar um pouco para vocês sobre a saúde da população negra. Quando eu estava preparando tudo, a Lu me falou que era um curso de formação de professores e eu tentei direcionar um pouco a perspectiva para a gente tentar enquadrar isso tudo dentro do contexto escolar, né? Muito obrigada mesmo, Lu, pelo convite, Marcelo. Muito feliz em poder integrar, assim, contribuir um pouco com vocês, assim. Com certeza vocês vão contribuir comigo, né? É um espaço de troca muito importante, ainda mais nesse cenário nosso. É muito importante a gente estar sempre em diálogo, porque é muito fácil se perder nessa quarentena, né, gente? Os slides podem ir passando? Tem alguma forma? Desculpa. Você vai passando para mim? Bom, eu sempre gosto, sempre que eu sou chamada em algum lugar, sempre que eu falo sobre saúde da população negra, eu acho extremamente importante falar sobre a Sarah Baartman. Porque eu acho que a forma como a gente vê historicamente o que aconteceu com essa mulher, a gente vê reflexos desse tipo de tratamento, dessas atitudes ainda no nosso contexto. A Sarah foi uma mulher sul-africana do povo Kwazan, ficou conhecida como a Venus Hottentote ou a Vênus Negra. Ela trabalhava numa casa, numa fazenda, e um dos integrantes dessa família resolveu levá-la para a Europa e disse que ela ia ganhar muito dinheiro, que ela ia fazer a vida na Europa, o que, né, supostamente seria o sonho. E ela ela viveu em vários países, mas quando ela chegou na Europa, ela começou a ser exposta como se fosse uma exposição circense, onde as pessoas que tinham mais dinheiro poderiam até tocar a Sarah nas partes mais... enfim, um detalhe. O povo Kwazan é característico lá na África do Sul por ter um acúmulo nos glúteos, como a gente pode ver aí na foto. O acúmulo nos glúteos, deposição de gordura nos glúteos, e também tem uma formação diferenciada dos lábios inferiores da vagina. Então, a Sarah, por muito tempo na Europa, na França, na Inglaterra, foi vista como uma aberração. E na França, o anatomista Georges Cuvier estudou a Sarah em vida e sempre colocava a sua forma física no extremo anormal das mulheres europeias brancas. Então, era como se fosse uma escala e a Sarah estava no ponto de grande diferenciação dessa mulher. Era como se fosse uma escala. A mulher africana normal e a mulher branca europeia considerada como padrão, considerada como normal. Pode passar, por favor, Nilson. A Sarah foi exposta por muitos anos nessas exposições circenses, e quando essas exposições caíram em declínio, caíram em desuso, vamos dizer assim, ela foi vendida como prostituta, e supostamente ela morreu a morte dela é muito questionada, mas alguns dizem que ela morreu de sífilis, alguns dizem que foi consequência do alcoolismo que ela desenvolveu ao longo desses anos. Mas aqui é importante a gente colocar que quando a Sarah faleceu, os anatomistas Georges Cuvier e a equipe dele pegaram o corpo da Sarah para ser estudado. Eles conseguiram fixar, taxidermizar algumas partes, e algumas partes da Sarah foram expostas no Museu do Homem em Paris até 1974. Como se não bastasse todo o sofrimento dela em vida, o pós-morte também ela teve esse processo de exposição ainda mantido. Em 94, Mandela solicitou a repatriação dos restos mortais da Sarah, e a França só fez isso em 2002,
depois de muita luta diplomática, muitas questões diplomáticas a serem discutidas, a serem resolvidas. Eu recomendo fortemente que quem tenha mais interesse sobre a Sara, é um filme, assim, eu acho que, assim, para a gente pensar a saúde da população negra, para a gente pensar a forma como esses corpos são vistos, eu acho fundamental assistir o filme, que é a Vênus Negra, que inclusive tem disponível na plataforma do YouTube. Pode passar, por favor. Outra forma que a gente pode ver historicamente como esses corpos negros eram vistos, a gente tem o Dr. Cartwright e o diagnóstico da drapetomania. O que era essa drapetomania? Ele dizia que era o processo de medicalização da fuga. Ele dizia que as pessoas escravizadas que fugiam tinham uma doença e que essa doença deveria ser tratada. Porque ele dizia que a população negra era violenta e agressiva, naturalmente, principalmente quando ela estivesse longe das autoridades, dos brancos, dos senhores, enfim. É importante a gente colocar que, tanto no caso da Sara, na história que eu contei da Sara, naquele período, como aqui, para descrever esse diagnóstico de drapetomania, as ciências dominantes eram basicamente a antropometria e a craniometria, que aí expunha, completamente em desuso, mas que expunha essa população a uma comparação muito, como eu vou dizer, muito injusta, vamos dizer assim. Pode passar, por favor. Durante o período de escravização, é importante a gente ver como o olhar para a saúde da população negra sempre foi visto como um olhar secundário. A saúde dos negros era vista apenas como quando em algum momento interferisse na população branca, na população não negra, vamos dizer assim. Então, os escravizados eram considerados aí a causa de todos os males físicos e morais, e os conselhos higiênicos e a religião como higiene moral era colocada em pauta para os senhores dos escravizados. Então, eram direcionados esses manuais de saúde, mas que colocavam essas questões de religião, a forma como os dormitórios deveriam ser dispostos para não propagar alguma doença nesse sentido. E sempre nessa reflexão secundária era visto também a saúde, a gente tem um exemplo disso, é a amamentação mercenária, que a gente dizia antigamente, as amas de leite que serviam, alimentavam as crianças brancas com muito carinho e tudo mais, mas hoje a gente trata isso como uma amamentação mercenária. Então, a saúde dessas mulheres que amamentavam, dessas negras escravizadas que amamentavam, era analisada quando elas seriam as amas de leite dos filhos brancos. Fora esses manuais direcionados aos senhores, a medicina, a saúde da população escravizada sempre ficou delegada à medicina africana, vamos dizer assim, que são a medicina não tradicional. E aí, em último caso, é interessante a gente pensar que não tinha um corpo médico disponível também para a população branca. Então, essa população branca, muitas vezes, na ausência do médico, também recorria a essa medicina não tradicional. Pode passar, por favor. Bom, a gente falou um pouco da população, da saúde da população escravizada, então agora a gente vai pensar um pouco na pós-abolição. Com o título do curso, eu acho que aqui todo mundo tem já uma certa crítica em relação a isso, né? A Lei Áurea, o Brasil foi o último país a assinar, né? Supostamente, inseriu essa população negra, além de não ter nenhuma política de inserção social, também tinha algumas políticas que dificultavam os acessos à saúde, à educação, nesse sentido. Então, a gente pensa nessa questão da marginalização da população recém-liberta, entre aspas, e aí a gente tem a Lei de Terras, que impedia os negros de adquirir as terras, de adquirir propriedades, e a proibição dos negros nas escolas. Aqui, a saúde, nesse pós-abolição que a gente tem como base aqui, era muito baseada no pensamento de Nina Rodrigues, que foi um médico maranhense, se não me falha a memória, que viveu grande parte da sua vida na Bahia. Ele dizia que os negros eram propensos à violência e ele chegou a propor um código penal diferenciado para os brancos e para os negros e indígenas. A política que tinha aqui no Brasil, a gente também tem que considerar que
o segundo maior, o maior grupo nazista fora da Alemanha, que pode ser considerado aqui no Brasil, e o Estado tinha políticas de branqueamento. Quais eram essas políticas? A principal política que a gente vê é o estímulo, o financiamento da migração dos europeus para cá. E o que se dizia? Que com essa migração, nesse período aqui, pensando também um pouco nessa questão nazista e tudo mais, a gente tinha uma ideia completamente colonizadora que quanto mais branca a população, maior o progresso. Então, o Estado brasileiro incentivou essa migração dos europeus e se dizia, João Batista de Lacerda, no Congresso Universal das Raças, em 2011, ele disse que em 3 gerações ou 100 anos a população negra no Brasil seria completamente extinta. E aí o Modesto Broco, nesse quadro chamado A Redenção de Cã, ele tentou retratar um pouco essas políticas raciais, essas teorias raciais que existiam aqui no Brasil, que a gente vê a última, Cã era o filho de Noé, que era o último dos escravos. E a gente vê, no caso, a avó negra, provavelmente recém-liberta, a filha, já um pouco mais clara, casada com um homem branco do lado e com a criança branca. Então, essa era a teoria da época, a teoria racial, de que os negros seriam extintos em mais ou menos 100 anos ou 3 gerações. Marcelo, por favor. Quando não foi possível, quando viram que não ia dar certo, gente, não, os negros não estão acabando. Uma outra visão tentou ser colocada, assim, a visão que se estabelecia era de harmonia e da democracia racial. Todas, no Brasil, de fato, existiam várias raças, mas todas elas conviviam harmonicamente, pacificamente, com arco-íris e unicórnios. Mas, né, esse mito foi muito propagado pela Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que coloca um senhor extremamente bondoso, extremamente caridoso e um escravizado extremamente submisso, completamente inerte, sem nenhum processo de resistência. O mito da democracia racial foi quebrado, desconstruído de uma forma muito enfática pelo movimento negro unificado, ali nos anos 70, e eu coloquei aqui 2 figuras que tiveram um papel muito grande, que refletem até hoje na construção do conhecimento em torno da saúde da população negra e da saúde e das teorias raciais atuais, que é o Abdias do Nascimento e a Lélia Gonzalez. Então, a gente tem aqui o reflexo da marginalização que a gente viveu historicamente, que a gente foi discutindo como essas pessoas negras eram colocadas. Então, as condições de moradia, sem nenhuma preocupação sanitária. E aí aqui eu destaco, pensando um pouco na questão da saúde pública, da saúde coletiva, por exemplo, a revolta da vacina, que era a vacinação compulsória da população, principalmente da população marginalizada, a população que vivia nos cortiços, em situações em terras de ocupação, e aí a gente caracteriza principalmente a saúde da população negra nesse cenário, e também uma população sem assistência à saúde, porque nesse período também aqui, até a criação do SUS, a gente pode dizer que a assistência médica era direcionada apenas às pessoas que trabalhavam pelo INAMPS, CAPES e os fundos, os caixas de aposentadoria e pensão. Então, essa população negra também continuou nos espaços não formais de saúde e com a medicina não tradicional. Pode passar, Marcelo. Pensando nessa questão logo depois da revolta da vacina, e teve um movimento grande ainda dos anos 70, com a desconstrução do mito da democracia racial. A gente está com um movimento muito interessante nesse percurso da saúde pública no Brasil, que é a reforma sanitária. A reforma sanitária via a saúde como uma obrigação do Estado. Essa reforma também conseguia considerar as condições socioeconômicas no impacto na saúde. E também colocava que as medidas de proteção à saúde da população tinham que ir além do quadro clínico, do quadro médico, biomédico, vamos dizer assim, que a gente também tinha que considerar como medida de proteção algumas questões sociais. Nesse movimento de reforma sanitária, o movimento negro, assim como o feminismo negro, teve muita contribuição. Principalmente a questão dos direitos reprodutivos das mulheres negras, foi muito colocado aqui,
E a reforma sanitária, com toda essa mobilização, culminou aí na 8ª Conferência Nacional de Saúde, principalmente na consolidação do nosso Sistema Único de Saúde, pensando também a grande participação popular que teve a criação da Constituição Cidadã nessa pós-conferência. E uma realidade que é muito importante a gente trazer é que em 2007, 80% dos usuários do SUS se declararam negros. Por favor, Marcelo. E aí a gente pensa, 80% se declararam negros. Então, vamos pensar aqui quais são os princípios do SUS. Eu coloquei aqui, para não me estender tanto, os princípios doutrinários, que são os principais. A gente pensa daí na universalidade, né? A gente pensa na universalidade é saúde para todos. O acesso à saúde tem que ser universal, tem que ser acesso a todos. A gente pensa na integralidade como uma forma de assegurar e garantir a qualidade de vida a todos os usuários. E também tem uma segunda interpretação, que é a integralidade, que essa pessoa tem que ser atendida em todos os níveis de complexidade. E a equidade, que é aí o que pega para a gente quando a gente vai discutir a saúde da população negra, porque quando a gente discute equidade e igualdade, eu acho essa imagem clássica para a gente conseguir entender a diferença. Não é tratar todos da mesma forma, mas é tratar todos, tratar cada um para atingir um nível de igualdade. Eu acho que o conceito de equidade e igualdade muda um pouco quando a gente pensa que equidade, além disso, né, claro, que equidade tem a ver com justiça social, certo? Pode passar, por favor, Marcelo. Para a gente pensar um pouco, eu sou super defensora do SUS, para a gente pensar o que esse SUS produz em números, para a gente pensando aqui sempre nos 80% da população, dos usuários do SUS que se classificam, que se autodeclaram como negros. O SUS, no ano de 2019, tá, gente? Realizou 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais, mais de 1 bilhão de consultas médicas, milhões de internações. É importante a gente pensar, principalmente agora nesse cenário, que 98% do mercado de vacinas é pelo SUS, 19 milhões de procedimentos oncológicos e mais de 3 milhões de procedimentos de quimioterapia. Então, pensa que 80% de tudo isso, pararam para pensar? 80% de tudo isso foi realizado na população negra. Pode passar, Marcelo, por favor. Defendo muito o SUS, então eu deixo aqui uma dica para vocês. Esse site disponibilizado pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz é o Pense SUS. É uma plataforma extremamente didática, você clica em cada um desses itens e você pode ter mais informações a respeito disso, mais informações a respeito dos conceitos, dos princípios doutrinários, enfim, de toda essa questão que envolve o SUS e também a forma de atuação, de participação, se a pessoa tem interesse em participar de um conselho, enfim. Todas as informações relacionadas ao SUS, assim como dados, vocês podem encontrar direto nessa plataforma, pensesus.org, se não me engano. Tem referência no final. Pode passar, por favor. E qual que é a população negra hoje? Eu acho que também pelo tema do curso de vocês, essa questão é muito batida e tudo mais, mas eu acho muito interessante a gente pensar, por exemplo, que a taxa de analfabetismo ainda é maior na população negra. Em relação à educação e aos outros itens que a gente vai ver, a população negra está sempre um pouco atrás, por mais que nos últimos tempos tenha reduzido de uma forma considerável, essa desigualdade ainda se mantém muito grande. A gente consegue ver isso pelos números, assim. Não quero me estender muito para não ser tão estatística, essas coisas, mas enfim. Quando a gente pensa na taxa de analfabetismo, tanto urbano quanto rural, ainda é mais significativa, mais expressiva na população negra. A taxa de conclusão no ensino médio, a população branca sai sempre na frente. Quando a gente pensa também na taxa ajustada da frequência escolar líquida, a frequência escolar líquida é a pessoa que frequenta ou já concluiu o ensino com a idade adequada para a sua série. Também é expressivamente,
a população branca nessa adequação sai à frente da população negra. Pode passar, por favor. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, ainda continua essa desigualdade, tanto de força de trabalho desocupada quanto subutilizada. Vocês podem ver pelos gráficos que a população negra sai à frente dessa subutilização, tanto na subutilização quanto na desocupação, enquanto força de trabalho. Pode passar, por favor. Aqui eu achei muito interessante esse dado, porque a gente pensa que grande parte da população negra, quando não consegue se estabilizar no mercado formal, vai para a ocupação informal. E essa desigualdade continua na ocupação informal, assim como o rendimento mensal desse trabalho. Então, a gente pensa que, nesse gráfico do cantinho aqui, que a ocupação informal, a população branca, ganha em cerca de R$ 1.814 por mês, enquanto a população negra ganha R$ 1.050. Tanto no mercado formal, a gente tem 3.282 para a população branca e 2.082 para a população negra. E aqui também tem a ocupação por região, das ocupações informais. Pode passar, por favor, Marcelo. Aqui é muito interessante a gente pensar, lembra que a gente falou lá que a população negra foi não inserida na sociedade, mas ela foi deixada na sociedade para sua sobrevivência, e isso reflete muito hoje aqui na questão dos domicílios. Quando a gente pensa que a população sem coleta direta ou indireta de lixo da população negra é o dobro da população branca. As residências sem abastecimento por água por rede geral, a diferença da população negra ainda é bem maior. A questão do esgotamento sanitário, serviço de saneamento, pelo menos um desses serviços de saneamento, ônus excessivo com aluguel e também adensamento excessivo. É importante a gente pensar nessa questão do adensamento, principalmente no nosso cenário aí de Covid. Adensamento excessivo representa mais de 3 moradores por cômodo. Então, é importante a gente pensar como toda essa dinâmica e essa lógica no nosso cenário pandêmico atual. E essa informação aqui também não deixa de ser relevante, que eu acho que todo dado é dado, né? Da população que não possui máquina de lavar, 44,8% é população preta ou parda, enquanto só 21% da população branca não tem esse eletrodoméstico. Não sei se é eletrodoméstico, enfim, esse utensílio em casa. Pode passar, por favor, Marcelo. É importante também destacar que esses dados foram retirados do IBGE, do relatório do IBGE sobre desigualdades raciais, que está disponível na internet, e é bem interessante para a gente pensar. A população negra também é que mais morre de mortes violentas. Parece que eu estou contando algo assim, nossa, não, a gente sabe, a gente vive isso na pele diariamente, e a gente liga no jornal e a cor entre aspas, a cor dos bandidos e dos assassinatos sempre está bem escancarada, né? Enfim, a gente tem aqui taxa de homicídio por 100 mil habitantes, a população negra chega a 45, enquanto da população branca ronda, e sempre rondou, tá? Por volta dos 15. Pode passar, por favor. E aí, com toda essa questão que eu coloquei, caracterizando, vamos dizer assim, não essencializando, mas caracterizando a população negra, a gente chega nos determinantes sociais em saúde. O que são esses determinantes? São basicamente as condições que se vive, que se trabalha, que vão impactar diretamente na sua saúde. Então, os determinantes são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais também, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde. Aqui a gente tem esse modelo que eu acho bem visual, do Dahlgren e Whitehead, e ele coloca aqui algumas questões de educação, ambiente de trabalho, que é muito importante para
na consolidação de uma qualidade de vida para a pessoa, desemprego, serviços de água e esgoto, como a gente viu as questões de saneamento. E também é importante a gente considerar que o racismo e os impactos do racismo na vida pessoal, no psicológico das pessoas, também pode ser considerado, também deve ser considerado como um determinante social em saúde. Pode passar, por favor. Além dessas questões que a gente colocou, dos determinantes sociais em saúde, o Ministério da Saúde aqui no Brasil, em 2001, lançou o manual, que está aqui a fotinha dele, de doenças mais importantes por razões étnicas na população brasileira. São questões genéticas hereditárias que, de fato, a gente pode evidenciar como mais prevalente na população negra. Outra coisa que é muito importante a gente analisar aqui, eu estou dizendo que é mais prevalente, mas não é exclusiva, certo? Porque muita gente, principalmente agora no caso da doença falciforme que a gente vai falar, bom, a doença falciforme é uma hemoglobina, uma variação do formato da hemoglobina, causa entre falência de diversos órgãos, é uma doença sistêmica muito complexa, mas que tem como característica principal as dores crônicas e a anemia, né? Atinge cerca de 5% da população mundial e nasce hoje em dia cerca de 300 mil crianças com a doença falciforme. Na população geral, como eu disse que não é exclusiva da população negra, atinge cerca de 2 a 6%, enquanto na população negra essa frequência dessa doença chega de 6 a 10%. Chega de 6 a 10% na população negra. A gente vai falar um pouquinho mais dela mais para frente. É a minha área de pesquisa, então eu poderia falar dela aqui para vocês a noite inteira. Mas é uma doença muito complicada da gente pensar que não tem uma receita de bolo, cada pessoa sente de uma forma completamente diferente. Então a gente tem, com os pacientes com a doença falciforme, grande dificuldade de tratamento, muitas vezes diagnóstico agora nem tanto, porque ele é diagnosticado no teste do pezinho, de 2013, se não me engano. Mas ainda passa à margem várias questões e eu acho que a doença falciforme, o tratamento das pessoas com doença falciforme é um reflexo do racismo na nossa sociedade. Mas a gente pode discutir um pouco mais para frente também no contexto escolar. Pode passar, por favor. A gente tem a diabetes tipo 2, que é a que aparece na fase adulta, é a 4ª causa de morte no Brasil, a principal causa de cegueira, e é gritante a diferença nas mulheres negras, que afeta 50% a mais nas mulheres negras do que na população branca. A gente tem a hipertensão arterial, que é a causa direta ou indireta de quase 15% dos óbitos, esses dados são de 2017, tá? E tende a ter o tratamento mais complicado na população negra. E a deficiência de glicose 6-fosfato deshidrogenase, que é 13% mais alta nos negros americanos, e a destruição dos glóbulos vermelhos. É como se fosse também uma anemia. Pode passar, por favor. E a população negra também morre mais das causas evitáveis. Eu acho muito importante a gente trazer os dados, porque quando a gente fala assim, a população negra morre mais disso, e fica muito vago, às vezes é difícil a gente materializar. Quando a gente tem os números assim, a gente vê como essa diferença de fato é gritante, e como a gente tem que lutar contra isso. A população negra, em relação à AIDS, em 2016, 55% das pessoas com AIDS em 2016 eram brancas. Em relação aos óbitos, a população negra com a AIDS, HIV-AIDS, representaram 58,7%, enquanto a população branca foram só 40%. Não só, claro que toda vida vale muito, mas 40% dos brancos. Quando a gente pensa na sífilis, mais de 42% da população com sífilis se identificou como negra, cuidado com essa interpretação. E assim também como as gestantes com sífilis, quase 60% se identificaram, se autodeclararam negras. Assim como o caso da hanseníase, em 2014, é um dado mais antigo,
que das mais de 31 mil casos notificados, acho que, se não me engano, a hanseníase e a tuberculose são doenças de notificação compulsória no sistema único de saúde, em qualquer sistema, no sistema particular também, privado. Dos 31 mil casos notificados de hanseníase, 21.500, mais ou menos, foi expresso na população negra. Assim como a tuberculose, 57% dos casos estavam na população negra. E aqui um dado lá do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, de a gente pensar que a síndrome congênita do Zika vírus, que é representado pelaquela síndrome da microcefalia, 80% das crianças com síndrome congênita do Zika vírus eram filhas de pais negros. Pode passar, por favor. Da gente pensar também a questão da maternidade negra é uma questão muito polêmica, muito delicada. O Ministério da Saúde preconiza no mínimo 6 consultas de pré-natal. Da proporção das mulheres negras que fizeram isso foi de 69% para 70%, enquanto a população branca foi de quase 85%. E também expressiva maioria, como a gente disse, que 80% das pessoas se declararam negras os usuários do SUS, 78,8% da população negra não possui plano de saúde. Eu coloquei aqui a foto da Serena Williams, eu não sei se vocês conheceram ela. Ela teve um bebê, se não me engano, a menininha dela deve estar com uns 2 aninhos. Ela teve um problema seríssimo no parto e, se não me engano, foi um problema de circulação, enfim. E ela escancarou nos Estados Unidos a questão da violência obstétrica. Porque é importante a gente considerar que não é questão dela ser rica. A Serena Williams é milionária e tudo mais, ela foi para uma rede privada para dar à luz, mas o que acontece? Ela falou, o problema não é questão financeira, as pessoas simplesmente não queriam ouvir, não queriam dizer, não queriam saber o que eu tinha a dizer sobre o meu corpo. Então foi uma polêmica muito grande quando ela começou a escancarar isso nos Estados Unidos, e a violência obstétrica é um tema que pega muito em relação à população negra. Pode passar, por favor. A gente não pode deixar de falar do cenário que a gente tem agora e também para refletir o que a gente pode fazer com esses dados, né? A saúde da população negra e a Covid-19. A Covid vulnerabilizou e visibilizou quem já era vulnerável, assim. E aí a gente pensar que a população negra muitas vezes não tem o privilégio do distanciamento social, da quarentena, enfim. E como essas pessoas, como a gente viu lá atrás, o acesso ao saneamento, água e condições de moradia já colocam um outro patamar de vulnerabilização, é uma somatória de vulnerabilização. E aí a gente pensa a população negra em todos os seus espaços, a gente também tem que pensar um pouco fora do nosso cenário, da população negra urbana, pensar aí na população quilombola, pensar na população privada de liberdade, que quando foi visto que não tinha, como o João Batista de Lacerda falou, não tem como acabar com os negros no Brasil. Vamos colocar eles à margem, a população privada de liberdade, quando a gente vai ver hoje, é um outro projeto político de exterminação da população. E também um dado interessante é pensar como a população negra em situação de rua, a população em situação de rua também se declara negra, e como eles ainda estão mais suscetíveis mais vulnerabilizados nesse sentido e mais expostos à Covid. Sobre a saúde da população negra e Covid, podia até ter colocado aqui, mas eu estou me lembrando agora, tem um artigo incrível feito pela Márcia Lopes, da Secretaria de Estado do Rio, o Luiz Eduardo Batista, a Edna, várias pessoas assim, que são membros do GT de Racismo, da Abrasco, e da BPN também. Eles lançaram um artigo extremamente interessante. Quem tiver interesse em ler mais sobre isso, eu posso indicar aqui depois para vocês a referência. Também pensando essa revista científica Clinical Infectious Disease, eu fiquei
escandalizada com esse dado, gente, de pensar que morreram 160 até essa data, né? 160 mulheres grávidas e no puerpério morreram no cenário da pandemia. Dessas 160, 124 dessas mulheres eram negras. Os dados estão aí dizendo alguma coisa, né? Pode passar, por favor. E aí aqui, o Alma Preta, o site, eles lançaram esse infográfico muito interessante da gente pensar desse viés racial do impacto da doença da Covid-19, do coronavírus, nessas mulheres. Então, a taxa de mortalidade das mulheres negras estava, né, nessa época, porque é muito, eu diria que até complicado a gente trabalhar com a Covid, porque cada dia esses dados estão se atualizando de uma forma dramática. Então, 17% das mulheres pretas foi a taxa de mortalidade, enquanto das mulheres brancas foi de cerca de 9%. E também as taxas de dispneia e de insuficiência respiratória também foram muito mais representativas na população, nas mulheres pretas, do que das brancas. Pode passar, por favor. E aí, com tudo isso que a gente falou, a população negra chega no SUS e encontra um SUS de braços abertos? Será que, de fato, quando a gente chega para ser atendido, a gente chega lá e tá essa imagem linda de uma médica negra atendendo uma criança negra, todo sorrindo? Pode passar, por favor. Não é por aí que acontece e a gente sabe muito, muito disso. Assim. A gente encontra o quê? Um viés racial implícito. A gente tem os estereótipos. O viés racial implícito são os estereótipos automatizados. Quando a gente pensa, por exemplo, lá naquele tempo que a gente viu lá atrás, no pós-abolição, que a população negra era marginalizada, que a população negra era suja. Então, a gente tem um viés racial implícito, que é uma resposta individual, que direciona aí para um racismo institucional, para uma questão estatal, não indivíduo, mas Estado, e o efeito disso reflete diretamente na população negra. Gente, pode passar, por favor, se eu estiver me estendendo muito. Quais são esses reflexos do viés racial implícito? Vai gerar uma comunicação precária entre o médico e o paciente. Um exemplo, por exemplo, aqui eu um exemplo que eu ouvi lá no hospital e eu fiquei muito impressionada, por exemplo, de pensar. Uma colega minha, ginecologista, disse: eu não sei por que essa mulher está sempre grávida. Eu já passei anticoncepcional para ela usar. E aí, essa médica, essa ginecologista, entendeu na cabeça dela, em algum momento, que todo mundo sabia usar um anticoncepcional. E aí, quando essa paciente voltou novamente grávida, ela falou: mas o que acontece? Por que você não está tomando anticoncepcional? E a paciente disse: não, mas toda vez que eu vou encontrar com meu marido, eu tomo. Então, a gente não pode também, essa comunicação, a superioridade, entre aspas, do poder biomédico, muitas vezes inibe o paciente de questionar. Então, esse viés racial implícito também vai interferir aí. Eu não falo a mesma língua que ele. Ele não escuta, ele não entende da forma que eu falo. Então, todas essas questões vão interferir diretamente nessa questão. Outro reflexo do viés racial implícito é que as mulheres negras e os homens negros são os que têm o menor tempo de consulta. Isso foi comprovado que as mulheres negras, de fato, ficam menos tempo. E o que a gente tem, por exemplo, pensar nos exames físicos. Eu vi um relato também, aqui estou um pouco até falando muito da minha experiência, mas assim, um relato de questionar como é que foi a sua consulta e a mulher responder: foi ótima, o médico até me encostou. Então, o viés racial, me desculpem, o viés racial coloca que as mulheres negras não devem ser tocadas, os corpos negros não devem ser tocados, ou que os corpos negros são sujos e não merecem esse toque. Então, quando isso se rompe e o médico quebra esse protocolo negativo, quebra esse viés, a paciente fala: não, foi ótimo, ele até me encostou. Então, tem também um alto nível de desconfiança nesse encontro clínico e baixos resultados terapêuticos. Então, assim, como no caso da senhora que não tomava o anticoncepcional, a terapia, o fim da consulta, a finalidade da consulta não foi alcançada.
como que a gente pode reduzir esse viés? A gente tem que pensar numa educação multicultural, a gente tem que pensar numa capacitação dos profissionais para esse encontro clínico. A Lei 10.639, que a gente vai falar um pouco mais para frente também, para sensibilizar mais, para divulgar a cultura negra no seu sentido mais amplo, e assim, a conscientização. Não sensibilização enquanto divulgação, em todas essas questões, mas a conscientização individual. Pode passar, por favor. E aí, como a gente disse um pouco do viés racial implícito, a gente tem como reflexo o racismo institucional, e aí, como o Marcelo falou um pouco no começo, essa dimensão ideológica do colonizador para a manutenção dos privilégios como dispositivo de poder dos oprimidos, contra os oprimidos, né? Como eu disse, é o reflexo desse viés. E aqui está no texto da Jurema, também está em outros, para mim é a melhor definição de racismo institucional, mas eu não consigo colocar direcionar para um autor, porque sempre cita ele, essa frase. É o fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado às pessoas em virtude da sua cor, origem, étnico-racial e cultura. A gente pensar, por exemplo, que as mulheres grávidas, as mulheres negras grávidas, são as que mais procuram hospitais na hora de dar luz. Não que ela chega num hospital e fala, não tem vaga, vai para o outro hospital. Então, são as que mais têm essa peregrinação para o parto. E as mulheres negras também, várias pesquisas descrevem frases que as mulheres grávidas em trabalho de parto colocam como a mulher negra é mais resistente, vamos deixar aquela ali por último. Ou, na hora de fazer, você não gritou. Então, são violências que vão minando tanto o processo da mulher em si, no trabalho de parto, quanto a confiança no sistema de saúde. Quando você chega no sistema, e aí sistema eu coloco qualquer instituição, assim, quando você chega num sistema e ele não te trata bem, você também vai tentar fugir ao máximo daquele lugar, que também pode ser uma questão. Pode passar, por favor, Marcelo. Esse quadro eu coloquei, não sei se todo mundo teve acesso ao texto, né, da Jurema, mas aqui ela coloca várias questões do racismo, tanto o pessoal internalizado, quando a gente pensa nos sentimentos. Por exemplo, a gente pode pensar, a gente chega no sistema de saúde, uma mulher negra e fala, na hora de fazer você não gritou. Então ela vai se sentir inferior em relação ao sistema, ela vai se sentir menosprezada. Em relação às condutas, a gente tem a passividade, a aceitação, recusa. Em relação ao racismo interpessoal, as ações, a falta de respeito, daí pensando um pouco dos profissionais em relação à população negra, a desconfiança, a desvalorização e as omissões enquanto negligência em lidar com esses processos. E o institucional, que é o material, que é a indisponibilidade de acesso ou acesso reduzido às políticas, e o acesso ao poder, que é menor acesso à informação. Eu passei bem rapidinho, mas está disponível também a explicação todinha da Jurema no artigo. Pode passar, por favor. Outra questão, quando a gente fala de saúde da população negra, é extremamente importante a gente discutir sobre o quesito raça-cor, que ele é obrigatório nos sistemas de informação de saúde do SUS. Então, as pessoas têm que se autodeclarar. A produção desses dados é muito complexa, porque sempre que a pessoa foi questionada, historicamente, sempre que era questionado a sua origem, a sua raça, a sua etnia, sempre foi para tirar direitos. Então, a gente tem ainda a gente ainda pensa dentro de uma caixinha muito fechada quando a gente vai preencher esses dados, e é uma questão bastante discutida, por exemplo, você está preenchendo uma ficha simples lá no SUS, nome, endereço e tal. Aí quando o profissional de saúde vai perguntar a raça da pessoa, aí ela vai falar assim, então, eu vou fazer uma pergunta aqui que pode gerar um pouco de... pode gerar algumas questões. Qual que é a sua raça? E aí tem essa questão, a problemática da pergunta e tem a problemática da resposta. A pessoa negra que já tem um histórico de enfrentamento com essa questão sempre vai falar...
muitas vezes, né, mais antigamente isso acontecia, falava, eu sou escurinha, eu sou mais ou menos da sua cor. Então, tinha muita dificuldade nessa autodeclaração e muitas vezes também no profissional de saúde, para não perguntar, olha, e antes da pessoa se declarar, ou sem a pessoa se declarar, preenche esse quesito. A produção desses dados é extremamente valiosa para a gente pensar políticas públicas direcionadas à população negra. Não só a população negra, a população indígena, todas as populações, as minorias, vamos dizer assim, entre aspas, e a gente tem que reconhecer, a gente tem que identificar onde está o problema, a gente tem que identificar onde estão as maiores iniquidades dentro do sistema para poder construir políticas, para desenvolver pesquisas nesse sentido. Pode passar, por favor. Eu vi que alguém, eu passei o olho aqui no chat, alguém citou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, foi um grande passo, e ela é a consolidação de uma luta que vem para ir de 95, 90, jogando muito baixo, que ainda está um pouco para trás. Essa política, a principal marca dela é o reconhecimento do racismo. É reconhecer que existe esse racismo, que ele é promotor de desigualdade, que ele tem que ser considerado como um determinante social que a gente viu lá atrás, e que o reconhecimento dele visa, o reconhecimento e a sua extinção, a sua redução, visa a promoção de saúde. Então, o objetivo geral dessa política é promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e a discriminação nas instituições e nos serviços do Sistema Único de Saúde. É interessante a gente pensar que também essa política distribui estratégias em todas as esferas do governo e ela também preconiza muito a interseccionalidade. A gente pensar que os indicadores sociais, os piores indicadores sociais da nossa sociedade estão nas mulheres negras, é a gente não pensar saúde, educação, trabalho, é a gente tentar pensar gênero, que também é um marcador de diferença muito grande nesse sentido, é a gente pensar todas essas questões aliadas e como lidar com tudo isso junto, sem preconizar, ela sofre isso porque é mulher, ou ela sofre aquilo porque é pobre, ela sofre, enfim, tentar tratar todos esses marcadores de diferença de uma forma igualitária. Pode passar, por favor. Já estou acabando, tá, gente? E a gente pensar essa saúde da população negra na escola? Quando eu estava preparando a aula, eu tentei achar vários artigos que tentassem, de alguma forma, direcionar a saúde da população negra na escola em si, e eu não encontrei. Tá aí uma possibilidade para quem quiser escrever um artigo aí sobre isso, porque eu achei extremamente interessante. É a gente pensar que a saúde na escola, para ir no final, século XIX, começo do século XX, a gente pensava muito a escola como... uma visão higienista. O que é essa visão higienista? Pensar na construção de hábitos, e também tinha essa questão da saúde, do processo de saúde e doença, ter um vínculo comportamental, ter um vínculo individual. A gente tem que mudar essa visão da escola, que muitas vezes, eu li alguns artigos também, posso indicar aqui para vocês, que evidencia que essa comunidade escolar ainda perpetua, de certa forma, essa ideia da doença individual, e pensar numa visão promotora, uma escola, de fato, promotora de saúde. Eu li algumas coisas também sobre o programa Saúde na Escola, mas aí eu jogo aqui para vocês como é que a gente pode direcionar isso. A gente pensa saúde na escola só não que isso seja pouco, tá, gente? Mas, assim, pensar a saúde na escola como a aula de educação física, que é a atividade física, a alimentação, mas a gente também pensar além. Eu acho que tanto essa questão a gente tem que pensar num processo, num conceito de saúde ampliado. Isso já é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, a gente pensar não a saúde como um processo de saúde-doença, mas pensar a saúde como o bem-estar da população, o bem-estar físico, psíquico, social, e aí nesse cenário a escola tem um papel fundamental. Faço aqui uma questão que também pensar a saúde da população negra e a saúde no geral na escola
tem que ser para além do ensino de ciências, para além do ensino do corpo humano, para além de pensar naquela caixinha, a gente tem que pensar nas outras e a gente tem que tentar tirar tudo isso das caixas. A importância da Lei 10.639, que a gente tem, com certeza vocês estão extremamente familiarizados com ela diretamente não aborda nenhum tema em saúde, mas a gente pode ir levantando alguns tópicos em relação a isso. Eu acho que o conhecimento, a divulgação, a sensibilização em relação aos temas prioritários para a população negra é uma forma da gente reduzir o viés racial implícito e melhorar um pouco o cenário. E a gente pensar também que as políticas públicas são extremamente setorizadas. A gente viu a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra visa o espaço mais médico, a Lei 10.639 visa o espaço mais escolar. A gente tem que pensar nessas políticas e tentar misturá-las, vamos dizer assim. A gente tem que tentar intercambiar as informações para, de fato, promover uma saúde integral da população negra também no cenário escolar. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe assim, para a gente refletir como que a gente consegue casar essas duas políticas. Elas são setorizadas, cada uma no seu canto, mas quais são as propostas que a gente pode ter aqui para ligar esses dois temas, sabe? Eu acho que eu queria jogar para vocês, mas a gente pensar nesse conceito amplo de saúde, pensar que não é só promover sobre uma doença, não é só lutar contra o tabagismo, o uso de drogas na escola, mas pensar também no bem-estar dessa comunidade, envolver toda a comunidade escolar, os pais, os professores, os alunos, o vizinho da escola, o profissional de saúde, o agente de saúde nesses espaços. Eu acho que a gente pode ter uma integração muito grande, assim. Reconhecer o racismo também no espaço escolar, isso daí também é uma questão que vocês também já devem estar bem, né, familiarizados. E pensar também no individual, pensar eu enquanto professor, o que eu faço para reconhecer, eu enquanto professor, eu vi que a gente pode citar, por exemplo, eu tenho um aluno com a doença falciforme, o que eu posso fazer por ele? Como eu posso tratar ele com equidade? Quais são os meios que eu posso ajudar? Por exemplo, os pacientes com a doença falciforme em idade escolar, eles têm extrema dificuldade em se manter no sistema, principalmente, por exemplo, com as crises álgicas, com as dores crônicas que eles sentem, muitas vezes são internados, são hospitalizados e ficam para ir um mês internado. E os casos de alunos com doença falciforme que perdem um ano é muito grande. Ou então, um outro exemplo também, vendo do lado da doença falciforme, é que eles têm que manter uma hidratação muito grande, eles têm que ingerir uma quantidade de água muito grande e também, consequentemente, vão muito ao banheiro. Então, pensar que aquele aluno com a doença falciforme, ele vai mais vezes no banheiro e não ridicularizar. Por exemplo, eu vi um caso de um aluno que pensava assim, nossa, eu vou pedir mais uma vez, e o professor falava, posso ir ao banheiro? E o professor falava, nossa, mas de novo? Você vai fazer o quê no banheiro de novo? Então, assim, pensar essas ações e pensar o que eu posso fazer para mudar esse cenário, sabe? Não só no caso de um aluno com a doença falciforme, pode ser um aluno com hipertensão arterial, pode ser um aluno com a doença, a diabetes. Então, quais são as ações? Eu acho que é um processo que não é uma sensibilização de divulgação, mas um processo de conscientização. O que eu, enquanto professor, enquanto integrante desse ambiente escolar, o que eu posso fazer para tratar de forma... para tratar pelo princípio da equidade os meus alunos nesse sentido. Pode passar, por favor. Aqui estão as referências e mais um. E muito obrigada. Eu acho que a gente tem que pensar assim, a gente tem que jogar isso para todos os cenários. A gente tem que pensar o que eu posso fazer para mudar, o que o espaço escolar, o que a direção pode organizar de forma a se tornar, de fato, promotora de saúde. Muito obrigada. Já falei demais, né? Imagina, Winnie. Winnie, primeiro eu gostaria de te agradecer. Para mim foi enriquecedor, eu tenho certeza que para todo mundo da formação também. São informações que pode até parecer que são comuns, mas não são.
Por exemplo, na quarta conferência eu me assustei quando a professora Fernanda, ela colocou para a gente que 57% das mulheres até 2008 morriam durante o parto, né, as percussientes, por diversas doenças que foi isso que você citou, como pressão alta, hipertensão, a demora em realização do parto, e como isso tudo vinha de encontro à falta de educação e à falta de sensibilização das pessoas que não eram médicos, mas que eram servidores da área da saúde. Como ela na quarta conferência, ela sinalizou que nós, educadores, poderíamos conscientizar as pessoas de que isso acontece dentro dos espaços institucionais. E eu vim refletindo sobre isso, e nós achamos que os avanços estão acontecendo. E eu acabo de olhar, né, fiz uma pesquisa rápida, e 62,8% das mulheres, o índice cresceu das percussientes sendo mulheres negras, entre os 19 e 26 anos. Desculpa te interromper, Marcelo. É muito interessante a gente pensar que a redução da mortalidade materna é um dos objetivos do milênio. E aí, quando a gente olha o quadro geral do Brasil, a mortalidade materna reduziu, de fato. Mas quando a gente segrega esses dados por raça-cor, ele reduziu entre as mulheres brancas e aumentou entre as mulheres negras. Então, é muito importante a gente ter essa questão do quesito raça-cor, porque quando a gente olha um dado geral, nossa, reduziu a mortalidade materna, tá tudo lindo. Mas quando a gente olha quem de fato está morrendo, são as mulheres negras. Antes da gente dar início às perguntas, né, gostaria de agradecer a presença do professor Altair Lira, que mandou um abraço e disse parabéns a todos do NEAB Pontal pelo tema e pelo convite à professora Winnie, referência importante no tema. Grande abraço e sucesso. A Cecília também te mandou parabéns, Winnie. Cecília, obrigado. E a Cláudia tinha perguntado qual o nome do filme que fala da vida da Sara. Né, se quiser fazer mais comentar um pouquinho. Negra. Vênus Negra. É um filme, assim, é muito engraçado, assim, quando a gente está indicando. Eu tive muita dificuldade em assistir esse filme. Tive muita dificuldade, mas, assim, é porque é um filme muito sensível, assim, toca muito na gente. Eu, como mulher negra, me via na maior parte do filme, mas é um filme que desperta alguns sentimentos. Eu sou extremamente emotiva. Eu chorei bastante assistindo o filme, mas eu acho que é extremamente válido. Eu acho que só quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente assiste um filme, quando a gente vê um dado de fato escancarado, que a gente torna aquela questão mais incômoda e de fato tenta fazer alguma coisa em relação àquilo, sabe? Então eu acho muito, 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 muito válido as pessoas assistirem esse filme. Muito. Eu gostaria de fazer um comentário do filme, que é as condições que ela foi exposta. Em determinados momentos do filme, que ela passa em determinados momentos do filme sendo exposta como um animal. Depois ela é exposta como algo não humano. Pensam que ela pode ser não um animal, não a questão da animalização, mas que ela possa ser uma pessoa que não tenha, vamos dizer assim, essa dignidade humana. E eles a colocam num lugar de prostituição. Prostituição não só dos corpos, mas do talento, porque é interessante frisar que ela era uma artista. Sim. Ela tinha vários talentos que ela tenta, em determinado momento do filme, mostrar que ela é uma artista e ela vai em busca desse sonho e ela acaba tendo esse fim trágico, né? Exato. Winnie, a Thalita Lucas. E a questão da Sara também era muito colocado, dessa questão da humanidade dela questionada e a inteligência e todas essas questões. E é importante destacar que quando... eu vou dar spoiler do filme. Eu acho que pode, o pessoal vai gostar, eles se interessaram. É impressionante o filme. É importante destacar, por exemplo, que quando ela foi exposta de uma forma extremamente pejorativa, assim, algumas pessoas entraram e resolveram ir a julgamento sobre a situação da Sara. E agora eu não me lembro se foi na Inglaterra ou se foi na França. Ela foi na França. Ela participou do julgamento e respondeu todas as questões que foram colocadas a ela em francês. E a grande dúvida do Courvier era essa questão da humanidade dela, da inteligência dela em falar o inglês, em falar o dialeto, em falar o francês,
e como isso que ela era colocada à prova em relação ao corpo dela, considerado tão anormal, tão animalesco em relação à população branca, às mulheres brancas da época. A Thalita pediu seu e-mail, que ela quer falar com você. Ela gostaria de entrar em contato após a live. Oi? A Thalita pediu seu e-mail. Colocando aqui no chat. Você pode disponibilizá-lo. Claro, o Altair deixou uma pergunta para você. Ele colocou assim: Professora Winnie, como podemos pensar a política de saúde da população negra relacionada com o Programa de Saúde do Escolar, PSE? Como a gente relaciona as duas questões? Sim, ele colocou como podemos pensar a política de saúde da população negra relacionada com o programa. Eu jogo para vocês. É uma questão que é o que eu disse que eu tive... Não, tô brincando, eu não vou jogar para vocês assim não, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer junto, sabe? Porque, de fato, eu não encontrei... não sei se a minha pesquisa daí foi muito rasa ou rápida, mas eu levei algum tempo procurando algum artigo que, de fato, relacionasse tudo. Eu acho que relacionar essa política em um artigo, me chamem, ajuda a escrever. Vamos publicar isso aí, porque a gente tem que criar estratégias. Da mesma forma como a gente pensa a conscientização, o dia de conscientização da população negra, o dia 20 de novembro, por exemplo, muitas escolas colocam de uma forma assim, muito superficial. Então, é muito importante a gente também pensar essas estratégias para a saúde para que não seja dessa forma, certo? Para a gente pensar essas escolas como, de fato, promotoras. Eu acho que parte muito também da sensibilização do corpo da escola. Eu juro para vocês, eu pensei muito sobre isso e quais são as estratégias que a gente pode levantar em relação a isso, sabe? Eu acho que pegar um agente de saúde para levar para a escola e discutir isso pode ser uma opção. Uma sensibilização do corpo docente em relação a isso. Porque quando a gente para pensar que a Lei 10.639 muitas vezes não chega ao ensino superior. Então, como esses professores vão estar aptos a falar sobre isso? Também a gente tem que pensar nesse sentido, sabe? Acho que a gente pode pensar junto, me chamem. Essas estratégias têm que ser criadas. É um tema urgente. É um tema urgente. Eu acho que é interessante também, Vini, porque nós estamos em eu acho que é uma onda total dentro da educação de pensar a educação para a vida, educação para a sociedade, que é algo que já é discutido desde a década de 90, né? E tenta se vigorar aí. Nós estamos hoje em 2020 e a gente pensa quais são os pressupostos da educação para a vida? É conscientizar, educar e possibilitar o acesso à informação. Eu acho que a saúde é uma dessas questões, né? E eu acho que ela tem que ser levada em consideração até para pensar em como nós vamos nos defender frente a essas problemáticas que vêm assolando a comunidade negra e as pessoas, a população negra de modo geral. Porque a professora Fernanda ela vai colocar para a gente que a comunidade negra é uma comunidade de pessoas organizadas, mas existe a população negra que está à mercê das informações. Porque a comunidade ela ainda se organiza de modo político e estruturado. Mas as pessoas elas não se colocam à frente de ter informações necessárias para que elas possam estar combatendo todas as formas de preconceito que ocorrem dentro do Sistema Único de Saúde e dentro do atendimento médico. Exato, eu acho que toda essa questão gira em torno da falta de informação, né? A informação é crucial para a gente quebrar o viés social implícito, para a gente quebrar o racismo, para a gente cortar o mal pela raiz. Eu acho que a informação e a equidade são unânimes, assim, para a gente conseguir progredir, para a gente conseguir caminhar, sabe? Winnie, a nossa coordenadora, Antônia, né? Antônia, um beijo. Antônia de Uberlândia, nossa parceira, ela colocou que grande parte dos atendimentos médicos, principalmente ginecológicos, as mulheres não são tocadas adequadamente pelos médicos. Ela gostaria de falar mais um pouco sobre o assunto. Acontece muito. Como eu citei, assim, um pouco por cima, as mulheres negras são as menos tocadas, né, nas consultas médicas, são as que menos ficam dentro de um consultório médico, porque tem esse viés de que o corpo negro é sujo, o corpo negro
intocável. E muitas vezes, quando ele não é intocável, ele é hipersexualizado. Também tem essa questão que a gente tem que discutir. Então, em outro momento. Mas a gente pensar que o corpo negro nunca mereceu esse toque. Então, historicamente, vamos dizer, hipoteticamente, uma família que as mulheres vão ao médico e não são tocadas. E aí, como eu disse o caso, foi ótimo, o médico até me encostou. Então, o parâmetro que a população negra tem de bom atendimento é que tem que ser mudado. Então, eu sempre vi as minhas consultas, os médicos não me tocavam, eu esperei, sei lá, 20 horas para um trabalho de parto, porque tinha muita gente na frente. E isso é refletido em várias gerações. Quando a gente pensa que algo pode mudar e romper com essa barreira, a população, essa mulher vai achar, nossa, eu estou sendo muito bem tratada. Enquanto uma mulher grávida, branca, chega no sistema de saúde, ela é imediatamente atendida, o médico dá uma atenção diferenciada. Então, essa questão é extremamente delicada, porque entra na questão da violência obstétrica. Eu tenho uma colega que defendeu recentemente o mestrado dela, lá na Fiocruz, e esse tema foi muito polemizado, a questão de violência obstétrica. Porque os obstetras diziam em nota oficial, que essa expressão colocava todos os obstetras como violentos. Então, essa colega, na dissertação dela de mestrado, falou, então vamos dar nome aos bois, então vamos chamar de racismo obstétrico. Porque tem aquele viés ainda que as mulheres negras são as que mais parem, assim, são as que mais têm filhos. Nossa, a mulher negra bobeou, ela tem um filho, é igual coelho. Isso se escuta muito também dentro do sistema de saúde. Ela já pariu 3, então ela pode esperar aquela ali que é o primeiro filho dela. Então tem essas questões que merecem uma discussão e merece uma atenção muito grande, porque o que a gente não encontra no Sistema Único de Saúde, principalmente essas mulheres em trabalho de parto, é o acolhimento, que é fundamental quando a gente pensa até nas discussões do SUS de humanização e todas essas questões. Sim. Pessoal, eu vou só frisar para vocês, a lista de presença está nos comentários, tá o link para o preenchimento. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade, por favor, sinalize no chat, tá bom? Vini, nós temos mais uma pergunta, que é da Márcia Custódio. Ela perguntou se a gente poderia falar um pouco sobre a saúde psicológica da população negra, estratégias para identificar a depressão que afeta os estudantes negros e negras. É muito delicado a gente tratar dessa questão, porque o que a gente vê? Que o corpo negro, historicamente, aguenta tudo. Historicamente, o corpo negro é o mais forte, historicamente, nesse pensamento reduzido, tá, gente? É a gente pensar, por exemplo, que na dificuldade que os homens, população geral, a dificuldade que os homens têm em buscar, por exemplo, uma ajuda psicológica, buscar uma terapia. E aí, quando coloca essa dificuldade para o homem negro, a gente ouvir assim, nossa, mas um negão deste tamanho chorando, isso também a gente vê da população com a doença falciforme, tipo, nossa, um homão desse, um negrão desse, chorando de dor. Então, isso reduz tanto, minimiza tanto a dor da pessoa, ridiculariza até, que essa pessoa deixa de buscar esse sistema. Né? Esse sistema não é mais buscado da mesma forma. A população negra, como a gente historicamente também vê, as mulheres, por exemplo, eu sou uma mulher negra, eu não tenho tempo para ter depressão, eu não tenho tempo para isso. Então, as pessoas, por muitos anos, deixaram essas questões psicológicas, essas questões de tratamento da saúde mental, marginalizada. Foi uma questão que foi à margem. Vamos dizer assim, que a gente não tinha tempo para aquilo. E agora que isso está vindo muito em voga, todas as questões que são levantadas, que a gente, quando vai buscar esse sistema, quando a gente vai buscar alguma medida em relação à saúde mental, o que a gente encontra também é esse impacto, essa barreira, esse estigma que a população negra não tem tempo para sofrer daquilo porque está trabalhando. A gente chega e encontra o estigma de que o homem negro não pode chorar, porque o homem negro é o forte, é o que aguenta tudo.
E a gente tem que problematizar essas questões porque a gente não tem que aguentar tudo. Quando a gente direciona isso também para os estudantes, é muito interessante. Acho que essas estratégias são relevantes da gente pensar não só na fase adulta, da gente pensar também nas crianças em idade escolar, e a gente pensar em todo esse sistema. E pensar também que a saúde mental gira em torno também dos determinantes sociais, né? A saúde mental também tem que ser pensada de uma forma integral, né? Pensando também o racismo como uma questão de sofrimento psíquico. Winnie, a Antônia te agradeceu, tá? Colocou gratidão e sinalizou que ficou perfeita. A Marciana colocou um comentário que é: a saúde na escola. Estou trabalhando com os técnicos administrativos na área psicossocial, nutricionista, que na Semana da Consciência Negra coloca em todas as mesas sobre a história dos alimentos e como há a contribuição dos negros no Brasil na agricultura, setor da saúde nas escolas federais, que discute sobre a saúde do adolescente e doenças sexuais. Pelo menos é o que estou trabalhando em minha dissertação. É extremamente válido, assim, a gente tem que... o problema da saúde da população negra e todas as questões, como eu tinha dito, é a questão da informação. Eu acho que a gente pensar em levantar dissertações, a gente pensar em artigos, a gente levantar essas questões e levar para o meio acadêmico é tão importante quanto a gente lutar ali fora. Eu acho que, por mais que a gente pense a academia como uma bolha, essa bolha sempre foi branca, cis, heteronormativa e todas essas questões, masculina. Então, quando a gente vem para esses espaços de discussão, seja para discutir um TCC, seja para discutir uma dissertação, seja em qual for, é extremamente rico, porque a gente coloca a nossa visão em relação àquilo, sabe? A gente dá, eu não acho que a gente tem que dar, todo mundo tem voz, elas só não são ouvidas, né? Mas é a gente levantar essas questões e levantar a bandeira de que a gente está ali dentro e a gente está produzindo conhecimento. É muito válido, muito válido. A Márcia Custódio também te agradece, Winnie. Se sentiu totalmente contemplada. Eu que agradeço. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, manda no chat, né? Eu acho que a gente pode puxar para o encerramento. Nós não temos mais nenhuma pergunta. Você gostaria de fazer mais algum comentário, Winnie? Não, quero agradecer sempre, eu adorei. Me chame sempre. Vamos escrever aquele artigo junto. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e o Programa de Saúde da Escola. Eu acho que a gente tem um luxo enorme aí. Muito obrigada mesmo. E é isso, gratidão, gente. Se alguém quiser me procurar, meu e-mail está disponível, tá? Winnie, muito, tava com saudade de te ver, né? Eu vou contar o segredo, gente. Nós somos primas, né? Então, essa coisa de parentesco é muito engraçada, né? Winnie, muito obrigada mesmo pela ajuda, por ter vindo contribuir com o nosso trabalho de hoje. Eu tenho certeza que deve ter instigado a muitas pessoas, porque é um tema que para nós é importante, mas ele é subestimado, ele não é abordado em todas as formações, né? E essa coisa da interseccionalidade que eu acho que a gente tem que cada dia mais fazer, dialogar setores, promover intercâmbio, porque esses saberes se completam e, com certeza, quanto mais a gente conseguir fazer interseccionalidade, mais nós vamos atingir a população nas suas necessidades, principalmente no combate ao racismo, na construção de uma escola mais democrática, uma escola que possa ser o lugar de todos e para todos, né? Eu quero agradecer a presença de todo mundo e, principalmente, hoje o Marcelo, que, olha, gente, eu nem ia abrir a campo. Todo mundo pensa, abre a campo, eu estou tão acabada, meu Deus do céu, estou uma mulher acabada. Mas tudo bem, né? Tinha que falar um oi mesmo. E queria agradecer ao Marcelo, que hoje também deve estar acabado, que nós trabalhamos o dia todo hoje, nós temos projetos novos. Então, está todo mundo assim muito frenético, né? Bom, gente,
Muito obrigada. Obrigada ao obrigada a vocês que estiveram aqui. Espero que a gente possa levar tudo isso para a sala de aula. É uma arma, todo esse conhecimento, né? Uma arma, muito poder. Conhecimento é poder, né? Então, muito obrigada a todos e a todas. O nosso próximo encontro será no próximo mês. E em breve a gente vai estar divulgando esse material. Lu, é importante, o material já está no site, tá, pessoal? Já está atualizado, já. Gostaria de agradecer ao Winnie e falar, Winnie, que depois dessa pandemia você está devendo uma visita para a gente aqui em Toiotaba, viu? Quero que você venha conhecer minha casa nova. E, gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a Lu, sempre pela parceria, né? A gente sempre junto. E obrigado a vocês do curso por sempre estarem conosco com essa forma totalmente acolhedora e receptiva. Gente, obrigado. Muito obrigada.